Fala pessoal, hoje um vídeo um pouco diferente, né? Canal inteiro reunido, não é uma live, mas sim a volta do quadro Discutindo Cinema, que é, na minha opinião, o melhor quadro do canal, ou o quadro que eu mais gosto de fazer, para falar sobre algo hoje que é importantíssimo, talvez a coisa mais importante do cinema, direção. E bom, esse é o primeiro vídeo do Discutindo Cinema que eu não estou sozinho, eu estou com elas duas que vocês já conhecem, minhas parceiras, fundadoras do 16mm, Maria Catarina e Ilana Oliveira, direto de Portugal, sempre preciso reforçar isso. E hoje a gente vai falar a ideia da direção, né? Que eu percebo que muita gente não entende direito o que é a direção, por que que o diretor é o mais importante num filme, qual é o papel do diretor, o que faz o diretor, ele se relaciona com o roteiro, ele se relaciona com a montagem. A gente vai falar um pouco de tudo isso, né, Maria? Exatamente. Até porque pode ser que você aí que esteja assistindo a gente queira ser um diretor e não saiba, porque você não sabe o que é a função de um diretor. E para fazer esse vídeo, a gente tem um super apoio aqui da Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, a EBAC, e eles têm um curso que vai conversar muito com o que a gente vai falar aqui no vídeo, que é o filmmaking, da ideia ao primeiro filme, que abrange todas as etapas de uma produção de um filme, inclusive a direção, inclusive o diretor é uma pessoa fundamental que precisa saber de todas as etapas, precisa ter domínio da da produção e da pós-produção, e depois até do conceito de marketing que o filme vai envolver. Para quem entrar no site da EBAC e ver esse curso, vocês vão ter acesso a todas as informações, conteúdo programático, para quem esse curso é indicado, a duração do curso, enfim, valores, tudo especificadinho. Os professores desse curso, eles são super participantes da realidade profissional atualmente, então eles têm noção de mercado de trabalho, quanto que ganha um profissional de direção hoje em dia. Então, a gente vai discutir aqui o que é direção e vocês podem ter acesso a tudo que a gente discutir de forma bem mais ampla, bem mais detalhada no curso da EBAC, que é maravilhoso. E a gente vai falar hoje mais relacionado com o cinema, né, que é a nossa área, mas a gente tem que pensar que direção hoje em dia está em tudo, né? Quando a gente fala de direção, de edição, de roteiro, a gente está falando também de vídeos para o YouTube, por exemplo, a gente está falando de comercial, a gente está falando de muitas coisas. Hoje em dia, acho que a internet, principalmente, quebrou muitas barreiras, o streaming quebrou muitas barreiras, então eu acho que é um curso que não serve só para a nossa área, lógico, a gente vai abordar a nossa área, mas ele acaba sendo muito mais amplo do que apenas o cinema. E por conta disso, é muito importante a gente deixar também a nossa marca. Então, a questão do filmmaking, que é muito importante a gente prestar atenção, e a questão do diretor, é como ele imprime, como ele se determina como autor dentro das suas produções. Então, esse curso vai ajudar muito a gente a definir a nossa estratégia do início ao fim, colocar a nossa marca, porque a gente sabe também que nas redes sociais, hoje em dia, e na internet, a gente se diferencia pela nossa marca. E por isso que é tão interessante esse curso da EBAC, porque além de tudo, essa escola é uma escola extremamente inovadora, preza muito pelo conteúdo prático e hoje em dia já conta com mais de 30 mil alunos. Ela tem também uma parceria com escolas inglesas, escolas internacionais, que vão determinar também o seu posicionamento no mercado de trabalho, alta taxa de empregabilidade e, obviamente, abrir muitas portas aí para o seu futuro. A gente vai deixar aqui embaixo, então, o link para vocês acessarem mais detalhadamente, para vocês se inscreverem no curso, verem todas as informações. E agora, vamos discutir um pouco sobre direção. Eu já estava com muita saudade desse quadro, já estava com muita saudade do Discutindo Cinema. E eu vi que teve recentemente até várias discussões no Twitter, né? Muita gente perguntando, o que é mais importante, roteiro ou direção? E eu via muito nos comentários que a maioria das pessoas falava que era o roteiro e muita gente não entendia direito o conceito de direção, o conceito, digamos, do mestre da obra, do autor da obra, né, como a Ilana falou. Lógico que a gente tem
sempre dinâmicas diferentes, né? Se a gente vai falar de um grande blockbuster, de um grande estúdio, um filme da Marvel, por exemplo, o diretor ele não vai ter todo esse papel tão autoral e tal. Mas na grande maioria dos filmes, ou como deveria ser, digamos assim, o diretor ele vai ter que entender do processo de todas as etapas. Ele vai ser o cara que vai conceber a obra, vai ser o cara que vai colocar a visão dele em prática. Então ele vai pegar o roteiro e ele vai transformar aquele roteiro em imagem, em som, em emoção. Porque é uma coisa que eu sempre falo, né, quando falam, não, o importante é a história, né, não é nem o roteiro, o importante é a história e não o filme em si. Claro, o roteiro ele é muito importante, a história é muito importante, o curso até fala sobre o roteiro, que quando você vai fazer o seu primeiro filme, provavelmente você vai escrever o seu roteiro, você vai dirigir, você vai editar, você vai ter todo esse controle, mas se só o roteiro fosse importante, ou só a história fosse importante, você diria para mim que um filme em live action e um filme em animação, se eles tiverem o mesmo roteiro, eles são os mesmos filmes. Porque a diferença, por exemplo, do live action para animação é apenas estilo, é apenas escolhas visuais, é apenas direção. Então, claro, esse é um exemplo mais bobo só para mostrar que há uma grande diferença, há a importância do diretor ao fazer um filme. Até porque eu acho muito importante a gente lembrar que o cinema, ele por natureza é uma arte visual. Então, existe aqui uma interseccionalidade, né, entre questão de diálogo, questão de narrativa, questão visual, e tudo isso a gente consegue traduzir em mensagens, mesmo sendo elas ditas ou não. E isso é muito importante na questão do diretor, porque a gente sabe muito bem que um movimento de câmera pode determinar uma relação entre dois personagens, ao mesmo tempo que pode mudar a nossa percepção sobre aquele mesmo personagem ao longo da história, e pode também colocar aquele personagem dentro de um ambiente, que pode ser um ambiente maravilhoso, pode ser um ambiente sufocante. Tudo isso ele vai ser muito bem determinado através da direção, dos movimentos de câmera, da escolha, enfim, do estilo do diretor e da diretora. E até a escolha da decupagem, né? Que nada mais é a decupagem do que o diretor olhar o roteiro e ele escolher quais planos ele vai usar para fazer aquilo, para conceber aquela cena. Então a gente pode pegar o mais simples de todos, né, que é o plano e contraplano para fazer um diálogo, ou você pode gravar, por exemplo, um diálogo, pegar um exemplo recente de Licorice Pizza, que acabou de estrear no cinema, que ele filma ali o primeiro diálogo dos dois personagens se conhecendo, e em plano sequência, ele meio que correndo atrás dela e tal. Então aquilo já vai gerar um primeiro passo, o simples fato dele gravar aquilo em plano sequência, já vai gerar uma certa sensação, já vai criar uma relação diferente do que se a cena fosse simplesmente plano e contraplano. Então, é uma escolha bem simples de direção, mas que muda o filme como um todo. Exatamente. E não só, não, parece que eu estou falando não só desmerecendo a decupagem, né? Mas além da decupagem, uma função importante para o diretor também é ditar o tom das interpretações dos seus atores, assim, né? Então, quando a gente fala de interpretação, o trabalho de interpretação também vai tá em completo diálogo com a direção. O diretor é essa figura que olha de fora e fala assim, olha, o tom é esse, os diálogos são assim, as intenções são essas, ele equaliza, né, o tom das interpretações de todos os atores para que não, assim, se o tom do filme é mais realista, então as interpretações vão ser ditadas por isso. Se é mais caricato, o diretor vai pedir uma interpretação mais caricata, umas intenções mais caricatas. Então, é também o trabalho do diretor entender o tom que ele quer passar com os planos, entender a duração também, né, dos planos, quando ele vai cortar, e passar para os atores o direcionamento de uma interpretação que fique em diálogo com esse tom. O tom como um todo, né? Não só o tom das interpretações, mas o tom do filme. Foi o que eu falei até recentemente na crítica de Moonfall. Moonfall seria um filme muito legal se ele fosse uma sátira. Exatamente com os mesmos elementos que estão ali.
o grande problema dele é que ele se leva a sério, os personagens eles realmente acreditam naquilo, realmente há uma tentativa de dramaticidade. E o que torna o filme brega é mais do que apenas como os diálogos foram escritos, mas é como o Roland Emmerich ele cria uma pompa e vai ter um discurso que ela vai estar lá no alto falando para todo mundo lá embaixo, e o rosto dessas pessoas mais escuras com fundo claro, com uma visão até meio patriótica e tal. Então, o problema do filme é, lógico, tem outros problemas, mas grande parte do problema está na escolha da direção e o tom que ela vai dar para o filme. Uma parte que é muito interessante também a gente falar sobre é a questão da quebra de regras. Então, muitos dos grandes diretores que a gente vê por aí, eles sabem a hora exata onde quebrar as regras e como fazê-las. E isso é muito importante porque para você saber bem quando quebrar regras, é muito importante você saber essas regras. Então, a gente tem a Ava DuVernay em Selma, por exemplo, colocando personagens completamente chegados para o cantinho da tela, num movimento de câmera super simples e super sutil para mostrar o quanto que aquela cena está colocando aquele personagem num beco sem saída. Então, uma regra que ela quebrou, com certeza, seria a regra dos terços, que talvez mais para frente a gente possa falar um pouquinho mais sobre essas técnicas mais específicas, mas ela claramente quebrou uma dessas regras básicas para poder passar uma mensagem através do seu movimento de câmera. A Claire Denis faz muito isso com a regra de 180 graus também, ou o próprio Spike Lee faz no Destacamento Blood bastante isso, que a regra de 180 graus nada mais é do que, por exemplo, a gente está tendo um diálogo de um personagem com o outro, um personagem sempre vai aparecer do lado direito, o outro sempre do lado esquerdo, como se a câmera estivesse se deslocando só por 180 graus. Por quê? Porque se você coloca a câmera do outro lado, você vai confundir o público. Acho que um exemplo mais claro é se um personagem está andando, ele está andando para a direita, e aí você quebra o eixo de 180 graus, ele vai estar andando para a esquerda. E aí o público vai ficar assim, mas ele está voltando ou ele ainda está indo para o mesmo lado que ele estava indo? Então, é um tipo de uma regra que a gente tem, que o diretor ele tem que ter muita noção daquilo para ele poder quebrar, né? Para ele poder fazer algo diferente. Tem que ter um porquê para ele quebrar. E esse porquê não vai estar no roteiro. No roteiro não vai estar escrito quebre a regra de 180 graus. O diretor ele vai trazer isso a partir de uma visão que ele tenha para aquela cena. Por isso que é tão difícil também, e às vezes tão ingrato para o diretor, como que as pessoas vão ver o resultado dos seus trabalhos, porque a maioria desses resultados vão ser sentidos inconscientemente pelo espectador, porque é uma coisa que não está na nossa cara, não está sendo falada, mas a nossa mente entende. Então, quando a gente capta a pessoa no cantinho da tela, a gente sabe que ela está num beco sem saída. Quando ela está andando para a direita e a regra de 180 graus é quebrada do nada, a nossa mente vai perguntar para onde que essa pessoa está indo. Então, é um trabalho também muito de alcançar mesmo o inconsciente do espectador. E transmitir a emoção, né? Eu Exatamente. acho que é muito do diretor saber ler o roteiro, saber quais são as emoções que as cenas querem passar, qual é a emoção final que o filme quer passar de uma certa forma, e direcionar através de imagens essas emoções, né? Exatamente. E aí a gente pode pegar alguns exemplos de diretores que têm uma assinatura muito forte, até alguns mais conhecidos, e falar sobre a diferença que é um diretor com uma assinatura. Pegue, por exemplo, um filme do Almodóvar, que tem tudo colorido no filme, todos os móveis vão puxar para um vermelho, para um amarelo, para um verde forte, e substitua aquilo por cores mais mortas, como um preto, um branco, um marrom. Vai ser igual ao filme? A história pode ser exatamente a mesma. Os diálogos podem ser exatamente os mesmos. Até a intensidade das atuações que passa muito pelo diretor pode ser exatamente as mesmas. Mas vai ser a mesma coisa o filme? Ou um filme do Tarantino, se ele não der um close num sangue explodindo em alguém que tomou um tiro em câmera lenta, pensa na mesma cena com um cara simplesmente tomando um tiro e caindo. A sensação que a gente vai ter vendo essas duas cenas vai ser a mesma? Claro. Não vai. Então, acho que a violência, né, mostra muito também da diferença dos diretores. Tem diretor que gosta de filmar a violência, dependendo do filme, de uma forma mais realista, mais seca.
dependendo da mensagem que ele quer passar por meio da violência. Tem outros, como Tarantino, que já vão fazer de forma muito mais exagerada. Ou você pode pegar, por exemplo, os irmãos Coen, em Onde os Fracos Não Têm Vez, que ele simplesmente pega assassinatos cruciais para o filme e não mostra pra gente. Por que que ele não mostra pra gente? Tem um porquê dele não mostrar pra gente. Então, é uma escolha que vai partir da direção aí, do porquê ele não vai mostrar. No caso dos irmãos Coen, eu acho que se relaciona bastante com o curso, que é a ideia dele escrever o roteiro, dele dirigir também, então já é concebendo tudo de uma vez. Mas é uma escolha que vai partir da direção de não mostrar por alguma razão que ele acha melhor ali. E além dessa participação, às vezes, no roteiro que o diretor tem, ele também tem que ter um diálogo na pós-produção, na montagem do filme, com um montador, que é também ali a parte onde eles vão conceber a alma do filme, o produto final, o que vai entrar, o que não vai entrar, qual a sequência de planos, o porquê que é essa sequência, enfim, o diretor também tem que ter uma noção de montagem para que a direção que ele quer dar para as cenas se concretize, de fato, né? E acho que aí tem uma relação diferente como cada diretor trabalha também. Você pega na Hollywood clássico, o Hitchcock e o John Ford, eles não tinham tanto poder sobre a montagem. Então, o que eles faziam? Eles filmavam menos planos. Eles filmavam aqueles planos que eles queriam que entrassem no final. Porque aí você não deixava na mão do montador de tirar o que ele queria para colocar um outro plano que achasse mais interessante. Enquanto isso, você pega diretores atuais como o Terrence Malick, por exemplo, ele já filma muita coisa, já tem muita coisa que na montagem você pode selecionar com qual plano você vai cobrir aquele off ou coisa do tipo. Ou o próprio, acho que um exemplo clássico, né, de montagem é o Apocalipse Now, né, que o Coppola ele chegou lá, teve todos os problemas que a gente não vai falar aqui, mas que o filme quase que não sai, foi o filme que mais demorou, mais difícil de fazer, né, que falam, e ele saiu filmando igual um maluco, porque o Marlon Brando falou, depois de uma semana eu vou embora e não vou gravar mais o filme, independente do que você me filmar. Então ele saiu filmando igual um maluco, uma coisa absurda de rolo de filme que tinha, e aí na montagem eles decidiram o que ia entrar e o que não ia entrar, né? Ele sentado junto com os montadores, ou muitas vezes até os montadores primeiro, porque tem esse apego também, né? O diretor, quando ele dirige algo, ele está muito dentro da obra. Às vezes é importante um montador olhar aquele material, selecionar primeiro, para depois conversar com o diretor. Por que é uma melhor opção você escolher esse plano e não esse plano? Por que é melhor cortar, às vezes, tal personagem do filme? Coisa do tipo. E isso sempre vai variar de como cada diretor trabalha, né? Qual é o relacionamento do diretor com o montador? Qual é o relacionamento do diretor antes, né, na produção, com o diretor de fotografia, com o figurinista e por aí vai. Então, o diretor, ele de certa forma, ele vai ter que ter uma consciência, entender pelo menos de todas essas áreas que vão compor o filme. Não quer dizer que ele vai escolher qual vai ser o figurino que o personagem vai usar, mas o figurinista, por exemplo, vai chegar para ele e vai falar, olha, tem essa e essa opção. Às vezes o diretor pode até não entender qual é a melhor opção, aí ele vai fazer o quê? Por que você me sugeriria essa ou essa opção? Vai ter que ter esse diálogo, né? Acho que passa por aí muito da função do diretor também, saber dialogar com todas as áreas. É chegar para o diretor de fotografia e falar: olha, eu penso essa cena dessa forma, com tal iluminação, para passar tal sensação. E aí o diretor de fotografia vai ser o cara que vai ter todo o conhecimento ali e vai ajudar a conceber aquela cena daquela forma. Um exemplo prático dessa relação mútua, né, entre diretor de fotografia e diretor especificamente, a gente tem o filme do 1917, por exemplo, recente, que pretendia passar a sensação de que foi tudo feito num plano sequência, e imagina a produção de toda a iluminação desse filme. Então foi criado... De tudo, né? A logística do filme. Exato, de toda a logística. Foi criado um mapa, foi criado um labirinto para o Dickens conseguir criar e conceber toda a iluminação do filme. Muitas vezes o diretor de fotografia, ele vai estar responsável pela câmera, né? O operador da câmera vai estar, mas quem vai ser responsável pela câmera vai ser o diretor de fotografia. Então aqui é muito importante a gente entender essa relação entre todos os aspectos do filme, porque o filme ele não é feito só de direção, o filme não é feito só de roteiro, o filme não é feito só de maquiagem, por exemplo. Então a gente tem que também ter a noção no sentido da liberdade de cada projeto. Qual a liberdade que esse diretor
tem dentro daquele projeto. Foi ele que concebeu o roteiro? Se ele concebeu o roteiro, ele vai ter uma liberdade muito maior, porque ele vai ter criado aquele roteiro já com a imagem na cabeça. Muito diferente do que ele receber um roteiro pronto e sim desenvolver as imagens. Muito menos liberdade se ele receber o roteiro pronto e o storyboard pronto. Você acha que o Almodóvar, por exemplo, vai perguntar para a mulher do figurino se a cor vai ser verde ou rosa do vestido? Ele sabe qual é a cor do vestido. Então, e não é a realidade de outros diretores que possam ter até o mesmo nível de liberdade, mas não é o estilo dele. E outra função que acho que é meio subestimada também do diretor, que é o que a gente está falando, né? O diretor, ele pode não fazer tudo, fazer um filme é algo coletivo, como a gente está falando, mas ao mesmo tempo o diretor é o cara que vai comandar. E no comandar, tem até um livro muito bom do Sidney Lumet chamando Fazendo Filmes, que ele fala muito sobre a questão de você também ter que improvisar muitas vezes. Muitas vezes você tem um plano e aquele plano não vai conseguir, você não vai conseguir seguir aquele plano à risca na hora de fazer um filme. Então você vai ter que lidar com problemas, principalmente quando você lá grava fora de estúdio, você grava em locações, você vai lidar com muitos problemas, você vai ter que contornar esses problemas. E isso, não sei qual de vocês fez documentário no TCC na faculdade, mas eu lembro do meu documentário do TCC na faculdade que era, na prática, eu ter que mudar tudo o tempo inteiro. Porque eu ali era o roteirista, entre aspas, o diretor, o montador daquela obra, então tinha coisa que saía totalmente do plano porque, tem limite de tempo, não vou conseguir colocar isso no limite de tempo, ou, tal imagem, perdi uma imagem que eu só conseguiria fazer uma vez, como que eu vou contornar isso? Então, acho que passa também, essa é uma função muito subestimada do diretor, que é de você ter que saber improvisar, ter que saber mudar, ter que entender que você pode ter uma ideia pronta e aquela ideia que você tem inicialmente pronta não vai sair da forma como você queria. E muitas vezes isso acontece também, você tem que reescrever o roteiro várias vezes. Muitas vezes o roteirista, ele escreve o roteiro e ele não tem mais controle sobre aquele roteiro. E muitas vezes o próprio diretor vai reescrever bastante o roteiro. E é daí que vai vir também aquela rixa super famosa de diretor com produtor, que falam que as brigas mais homéricas dentro das produções e dos projetos são entre diretores e produtores, porque os produtores eles vão ter na mão toda a esquematização da criação do filme, quando o diretor ele vai estar lá para fazer o filme. Então, muita gente pode pensar que os filmes são gravados de maneira cronológica. A grande maioria dos filmes vão ser gravados de maneira não cronológica. Por quê? Por causa de financiamento, por causa de locação, por causa de estúdio, por causa de disponibilidade de ator. Então a gente vai ter aspectos muito importantes que o diretor ele pode ter uma ideia na cabeça dele e o produtor vai virar para ele e vai falar, não tem dinheiro para fazer isso. Ou eu quero gravar a Mariquinha no estádio de sei lá quem no sábado. Não, ela não está disponível. Então, todo o processo da criação de um filme, ele vai também entrar nesse aspecto mais burocrático. E não à toa, a época que em Hollywood, que a gente fala bastante de Hollywood, que os diretores tiveram mais, digamos, liberdade para criar, né, que era pós-novela vague, quando surge a nova Hollywood, diretores mais autorais e tal, que eles batiam de frente com os produtores e na maioria das vezes eles levavam o que eles queriam, foi quando a gente teve o maior número de filmes explodindo orçamento, por exemplo, porque os produtores não tinham mais esse controle, estava tudo na mão dos diretores. E eu acho que a função do diretor tem muito essa questão histórica também, né? É uma visão que ela vai mudando com o tempo. Tudo bem, a gente teve diretores autorais no passado, desde lá de trás, o Griffith, de alguma forma, muda a forma de construir narrativa, de montagem, ou o próprio Eisenstein, os formalistas russos. Então, fora de Hollywood, a gente tem bastante isso, mas dentro de Hollywood, eu acho que essa ideia do diretor autoral mesmo, ela só vai vir com a novela vague, com o neorrealismo italiano, né? Porque antes disso, o diretor era só o cara, como ainda é um pouco o diretor da televisão, né? O que é o cara que vai chegar lá e vai filmar o roteiro de uma forma já quase pronta, pré-concebida, e por isso que os diretores mais autorais do passado, como Hitchcock, por exemplo, que eu falei, eles tinham que fazer todo um jogo para eles conseguirem imprimir o estilo deles e meio que passar, digamos assim, pela supervisão
do estúdio, né? Acho que o diretor ele começa a ganhar mesmo, de forma geral, se tornar mais autoral nos Estados Unidos lá para final da década de 60 e tal, por mais que a gente tenha casos antes, claro, que romperam um pouco com isso. Até o que a gente fala, né, do clássico e do moderno, né? No cinema clássico tinha muito de você ver uma cena e ela ia ser filmada mais ou menos da mesma forma. Então ia ter aquele plano de estabelecimento que parte da televisão não usa mais, mas tem lugares que usa até hoje. Aí você vai plano geral, plano médio, diálogo, plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano. E a partir do momento que os diretores eles começam a ter mais liberdade, eles também começam a ter liberdade para fazer uma cena diferente. Eles começam a poder romper o tempo e o espaço de alguma forma, quebrar um eixo de uma cena, fazer um corte. Inovação do western, plano americano, por exemplo. Uau, foi uma loucura. Exato. E aí você pode simplesmente romper uma cena no meio, você pode romper um flashback no meio. A própria ideia de flashback antes era muito menos usual, se transforma muito mais usual. Então você começa a ter muito mais possibilidades, e a partir do momento que você tem muito mais possibilidades, o diretor ele pode imprimir a sua visão com todas as possibilidades possíveis que a linguagem do cinema vai te oferecer. Exatamente. E muito dessa linguagem que os diretores imprimem, historicamente falando, muitas dessas linguagens viraram os movimentos que a gente está falando, né? Então, se a gente pega, a Victor falou da Nouvelle Vague, aqui o cinema novo também, enfim, movimento, neorrealismo, enfim, todas essas linguagens se estabeleceram por conta de visões que diretores foram também quebrando regras e padronizando de alguma forma a maneira de contar uma história. Existem padrões de cada movimento. E essa eu acho que é uma conversa nossa de uma forma muito mais geral sobre várias possibilidades e diferenças de diretores e tal, né? Porque se for falar de direção de forma ampla, a gente vai ter que fazer uma live de 50 horas dando exemplos atrás de exemplos. Se vocês quiserem uma live só sobre direção, que a gente pode até chamar algum convidado, alguma coisa, para falar mais sobre isso e usar mais exemplos em vídeo mesmo e tal, a gente faria tranquilamente, que acho que é algo que a gente gosta muito, e é algo que a gente sempre tenta trazer nas nossas críticas também, né? A gente sempre tenta ir muito além apenas da história de um filme, mas entender o porquê aquele filme passou tais sentimentos pra gente, por que a gente assistiu um filme e ficou extremamente aflito ou coisa do tipo. 99% das vezes é por causa de escolhas da direção. Sempre um prazer poder conversar com vocês, minhas amigas. A gente se vê muito pouco. A Ilana eu já não vejo há mais de ano. Então, nem que seja por vídeo, é muito bom a gente poder conversar, né? Ainda mais sobre isso. Exato, é um papo gostoso que eu acho que dá pano aí para discussões gerais. Deixem nos comentários, inclusive, se vocês tiverem insights com esse vídeo, o que vocês acham que é a direção, bons diretores que vocês gostam, de quem vocês veem uma assinatura muito presente. Então, a gente falou Almodóvar, a gente citou alguns aqui, né? Alguns exemplos, mas citem os de vocês também, o que vocês acham, deixem aqui nos comentários, deixem o like no vídeo também, porque a gente fez com muito carinho. E aqui embaixo na descrição, o primeiro link vai te levar diretamente para o site Debac, para o curso Filmmaking, da ideia ao primeiro filme. Na tela vai estar também o Instagram Debac, passa por lá para saber um pouco mais sobre a Escola Britânica, e também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal, passar lá no nosso Instagram. Tem um conteúdo muito interessante e diferente por lá, e a gente tá fazendo bastante coisa. Então, por hoje é isso aí. Corta.